Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 1º de novembro. Que o Senhor derrame a sua graça e a sua bênção sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com você. Eu espero que você esteja bem. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia aí, lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos, como sempre, nos preparar orando para a leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos perdoe assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, ajuda-nos, enche-nos com o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então nós vamos começar hoje a leitura lá do livro do profeta Daniel. E só para você entender um pouco sobre o contexto desse livro, o livro de Daniel cobre os 70 anos de cativeiro babilônico de Judá. Lembre-se que o Reino do Norte, nós já falamos sobre isso em outros livros, o Reino do Norte, que havia se dividido, Judá e o Reino do Norte, já havia sido levado cativo pela Síria. Mas agora chegou o tempo de Judá, Jerusalém fica em Judá, né? No reino de Judá. Ali eles então vão ser levados agora cativos também para a Babilônia. E é isso que o livro do profeta Daniel ensina. E ali eles vão levar famílias nobres de Judá para a Babilônia, para esse cativeiro. Porque a Babilônia ela conquista Jerusalém por causa do pecado. Porque não houve um arrependimento nacional de Judá. Não houve um arrependimento e um voltar-se para Deus. Então Deus traz um castigo sobre Judá. Porque Judá não se arrependeu e porque depois de Deus advertir Judá muitas vezes por vários profetas, que nós não vamos citar aqui, mas profetas que nós temos aqui registrados nos livros do Antigo Testamento, eles advertiram Judá para se arrepender, mas eles não quiseram se arrepender. Eles preferiram seguir o seu próprio caminho. Amém? Então, chegou o momento em que, como nós usamos uma frase, um ditado, tudo tem limite, nós percebemos isso também em Deus. Nós percebemos em Deus na situação de Sodoma e Gomorra, chegou no limite. Se nós olharmos com atenção a conquista da terra prometida, o Senhor também falou a Israel, disse, olha, o cálice da minha ira transbordou por causa das iniquidades, das coisas perversas que esses povos que habitam em Canaã estão praticando. Por isso eu vou destruí-los. Então há um momento em que chega o limite, né? O limite. E aonde então Deus permite agora que Nabucodonosor, a Babilônia aqui representada por Nabucodonosor, invade Judá, conquista Jerusalém. E nós podemos ver dois destaques importantes que nós vamos perceber nesse livro. Uma das coisas é que ele se divide. A partir de determinado momento ele começa a falar das coisas futuras. Mas o primeiro destaque é o controle soberano de Deus. Deus ele controla tanto os governantes quanto as nações. Amém? Ele faz esse controle e nós percebemos isso claramente no livro de Daniel. Romanos capítulo 13, verso 1 diz que não há nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, quando nós paramos e pensamos na situação de Judá, nós percebemos que o Senhor permite que Nabucodonosor invada Judá, Jerusalém. Amém? Permite. Então, toda autoridade é constituída por Deus. A palavra de Deus também diz que não há rei que não seja estabelecido por Deus. Deus é quem estabelece os reis e quem tira os reis. Então, de certa forma, Deus o usa com a sua soberania para trazer juízo também sobre a terra. Ouça isso, é muito importante. O segundo destaque que nós podemos ver aqui nesse livro é o poder de Deus. A forma como Deus usa Daniel e seus três amigos, que os nomes deles hebreus, o nome hebraico deles é Ananias, Misael e Azarias, que nós chamamos de Mesaque, Sadraque e Abednego. Né? Mas o nome deles, e nós vamos falar por que eles mudam o nome. Né? Por que eles têm o seu nome mudado? Mas, voltando aqui ao texto, então, nós vamos ver que no versículo 1 do livro de Daniel, a palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Por quê? Por causa do pecado. Chegou o tempo do castigo, do juízo de Deus. Porque eles não aceitaram
as advertências dos profetas. E vários profetas foram enviados. Amados, isso nós temos que trazer para a nossa vida. Há um limite para tudo. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus. Diz ainda, o Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Veja, o Senhor entregou. Usando quem? Nabucodonosor. É Deus quem estabelece os reis, e Deus quem tira os reis. Amém? E estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então nós vemos que Deus entregou, por isso eles foram levados. Amém? Versículo de número 3. Disse o rei a Aspenaz. Aspenaz é o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, o rei disse a este homem chamado Aspenaz que ele deveria pegar o melhor de Judá, os melhores jovens, com mais potencial, com as melhores características físicas, características mentais, características sociais, jovens entre 14 e 17 anos, para que recebessem, sabe o que, amados? Uma lavagem cerebral, para que fossem transformados, convertidos à Babilônia. A Babilônia é um símbolo, uma figura do mundo. Ouça isso. E no versículo de número 4, então ele diz jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos, então você vê, questões físicas, questões mentais, instruídos em toda a sabedoria, em toda a ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, ou seja, também qualidades sociais, qualidades físicas, mentais e sociais. O melhor. Amados, o diabo ele quer tirar o melhor que nós temos para oferecer para Deus, para que seja oferecido a Ele, para que seja servido a Ele. Para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, transformar aqueles jovens hebreus em jovens caldeus. Amém? Transformados, convertidos, para que eles agora deixassem a cultura que receberam dos seus pais, do Deus verdadeiro, do único Deus, para agora os deuses do mundo, o Deus deste século. Amém? Então, versículo de número 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ou seja, amados, o que eles estavam fazendo aqui com aqueles jovens era doutrinando aqueles jovens. Eles estavam doutrinando. Você vê que eles estabelecem aqui a ração. Amados, a ração fala daquilo que nós comemos, daquilo que nós nos alimentamos. E nós não nos alimentamos. O que é uma verdade para Deus, escute isso, não só de pão viverá o homem, também é uma verdade para o diabo. Nós não nos alimentamos somente de pão. Nós nos alimentamos de tudo aquilo que está à nossa volta, que nós recebemos, que nós absorvemos. É isso que nos alimenta. E isso vai transformando as nossas vidas. Quer um exemplo? Há anos atrás, algumas coisas que hoje eu não tenho TV mais aberta, mas há alguns anos atrás, algumas coisas que se vê hoje na TV aberta, seria impensável. Sabe por quê? Porque os homens, as pessoas foram sendo doutrinadas por uma ração diária que foi dado dia a dia, aos poucos, até que aquilo então que não era aceito, agora é aceito. Entende? O diabo ele vai transformando, pervertendo, convertendo para ele também. Amém? Nós podemos nos converter para Deus, mas tem pessoas que se convertem para o diabo. E tem pessoas que se convertem de uma maneira sutil, nem elas mesmas percebem, porque elas começam a achar tudo normal. Era isso que Nabucodonosor queria fazer com aqueles jovens, e é isso que o diabo tenta fazer conosco, buscando que o mundo entre nas nossas vidas, nas nossas casas e na igreja. Amados, é assim que o diabo faz. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós não andamos na palavra de Deus, chega um momento, amados, em que o inimigo ele então começa a entrar pelas brechas que nós abrimos.
e começa a nos levar cativos, levar os nossos cativos, presos, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. E aí nós vamos para o versículo de número 7, e diz assim, 6, desculpe, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes desses jovens, nomes hebraicos, nomes ali dos judeus. Porém, quando eles são levados para a Babilônia, o nome deles é mudado. Olhe só, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Amados, só para você ter uma ideia, tá? O nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. O nome Daniel significa isso, Deus é o meu juiz. Todo nome tem significado. Fala da identidade da pessoa. Mas o nome que foi mudado para Beltesazar significa Bel protege o rei. Bel é um deus da Babilônia. Amados, a mudança de nome significa mudança de identidade. A mudança de nome desliga de identidade, nos desliga ou desligou Daniel do Deus que nós lemos aqui. Daniel foi colocado que significa Deus é o meu juiz, para se ligar aos deuses daquele local, da Babilônia, da qual Bel era um deles. Então o diabo quer nos tirar do verdadeiro Deus e nos ligar aos deuses desse mundo. Amém? Deuses que se manifestam de todas as formas, querido. Cobiça, avareza, ciúme, inveja, tanta coisa, querido. Os deuses, eles podem se manifestar de várias formas, de várias maneiras, e usar de vários artifícios também como estes para nos levar a não andar na palavra de Deus, a não viver a palavra de Deus, a nos afastar da palavra de Deus, a mudar a nossa identidade. Amados, a mudança do nome é uma tentativa de quebrar a lealdade ao Deus verdadeiro. Ao Deus verdadeiro, e que nós vamos dar a sequência amanhã e vamos ver que esses 3 jovens, eles não conseguiram quebrar a lealdade, porque mesmo estando na Babilônia e trazendo isso para nós, amados, nós estamos nesse mundo, mas nada nesse mundo pode quebrar a nossa lealdade a Deus. A nossa lealdade ao único Deus que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz no nosso lugar. Em nome de Jesus, amados. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Um pouco da estratégia que o diabo tem de minar, de enfraquecer a nossa fé, ou até de apagar a fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Amém? Amém até aqui? Por hoje, amados, isso é só a introdução para o livro de Daniel. Nós não vamos falar muito sobre a história, para não usar muito tempo para falar sobre isso. Aí nós vamos falando, se possível, durante as próximas leituras. Amém? Mas nós vamos aprender agora com esses jovens. Eram jovens ainda, meninos. Como manter a lealdade a Deus. Amém? Não deixando que as estratégias do diabo venham destruir as nossas vidas, a nossa casa, os nossos descendentes. Em nome de Jesus. Não pense, amados, o alvo do inimigo não é somente eu ou você, são os nossos descendentes. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar de todo o nosso coração e pedir que o Senhor nos ajude, nos dê revelação, discernimento para não sermos enganados, para não perdermos aquilo que o Senhor já nos deu. Nós não queremos nos afastar do Senhor jamais. Ajuda-nos, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Traz proteção, graça, poder, a presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos sabedoria, ajuda-nos, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, de todo o nosso coração. Abençoe e protege as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você esteja com o teu coração aí com expectativa
nesta leitura que nós vamos fazer todas as manhãs agora de Daniel, até terminar este livro. Que Deus te abençoe. Domingo, 19 horas, nós temos o culto com Santa Ceia. Também não esqueça de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto é importante para você os teus pedidos, ele é importante para nós também. Nós queremos que você saiba que você não está sozinho nesse clamor, nesta oração, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para todos, Deus abençoe.